Olá a todos! Bom, na pergunta 7 do Exame Nacional de Matemática A 2020, primeira fase, temos então o exercício de calculadora que já é tradicional dos exames, ok? Bom, neste exercício temos aqui um mecanismo de manivela-biela, ok? A manivela é aquela parte que está ali escrito, que mede 1, tal como está representado aqui no esquema, mais aqui em baixo com pontos. Temos a biela, que é a parte mais comprida do sistema, e depois temos o pistão, que é a parte que fica na ponta da biela. Ou seja, conforme a manivela se vai movimentando a uma velocidade constante, ou seja, a uma frequência angular constante, a biela e, consequentemente, o pistão vai andando para a frente e para trás. Depois aqui na figura 4, que é o que nos importa agora, temos então mais algumas informações e mais alguns pontos, ok? Dizem-nos que o ponto P é o pistão, o ponto A é o ponto mínimo ao qual o pistão atinge e o ponto B é o ponto máximo ao qual o pistão atinge. Depois também nos dizem que o segmento de reta OM é a manivela e o segmento de reta MP é a biela. Bom, depois então aqui, depois do quinto ponto, dão-nos uma informação importante, nomeadamente para a pergunta 7.1, dizem-nos que o movimento de rotação da manivela se inicia quando o pistão se encontra na posição B, ou seja, na posição máxima ou posição mais longe do centro ou do ponto O que este consegue atingir. Bom, depois dão-nos ali uma função da distância do ponto O ao ponto P, ou seja, da distância do pistão ao ponto O, ok? Esta distância dada em centímetros e o t é dado em segundos. Bom, a pergunta 7.1 pede-nos qual é, em centímetros, o comprimento da biela neste mecanismo, ok? Reparem que só nos dão a manivela, mas não nos dão o comprimento da biela. E depois a pergunta 7.2 tem a ver então com o exercício onde vamos então aplicar a calculadora, ok? E portanto a leitura deste mesmo enunciado fica para quando começarmos então neste exercício. Bom, então começamos na pergunta 7.1, pedem-nos então qual é que é o comprimento em centímetros da biela deste sistema. Para fazer este exercício, vou então pegar na informação que está aqui nesta frase. Nesta frase aqui, é-nos dito que o movimento de rotação da manivela inicia-se quando o pistão se encontra na posição B. Então, repare que o ponto P fica o mais longe possível do centro O. Então, se eles nos dizem que o movimento de rotação da manivela se inicia quando o pistão se encontra na posição B, então o que isto significa é que no t igual a zero, o B coincide com o ponto P, ou seja, o pistão está o mais longe possível do centro O quando t é igual a zero. Já que a função é d de t, então eu vou dizer que d de O é igual ao quê? Tal como diz aqui no enunciado, o d dá a posição em centímetros do pistão ao centro. E no t igual a zero, que é quando o P coincide com o B, reparem que esta manivela e esta biela ficam paralelas, ficam colineares, estas duas retas, chamemos-lhe assim. Então, o que isto significa é que este sistema vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Sei que não está muito direito, mas dá para perceber, ok? Onde aqui é o ponto M e aqui é o ponto P. P ou B, ok? Porque neste caso o P coincide com o B. E aqui, por exemplo, seria o ponto A. E aqui seria, por exemplo, o ponto O. Portanto, o início, o ponto M, o ponto A e o ponto P. Já que D dá a distância do pistão ao centro e se em t igual a zero o pistão está em B e quando o pistão está em B, a manivela e a biela ficam 100% direitas, como está aqui nesta representação, então percebam que D de O vai ser igual a esta distância mais esta distância. Ou seja, DO vai ser igual a OM mais MP. E tal como eles dizem aqui no enunciado, ok? Nomeadamente neste ponto aqui, ok? E neste ponto aqui, OM é a manivela e MP é a biela. O OM é a manivela e o MP é a biela.
vou então destacar aqui dois pontos. Primeiro, se d é igual a 0, nesta função que está aqui em baixo consigo descobrir quanto é que é d de 0. E o outro ponto é que se OM é manivela, nós sabemos quanto é que vale a manivela. Manivela vale 1. Então, isto aqui é equivalente a dizer que, agora, DO é igual a OM, que é 1 mais MP. E percebam, eles querem o comprimento da biela. MP é a biela, ok? É o comprimento da biela, é quanto mede a biela. E já que d de O é um valor que nós conseguimos determinar, porque a função d de t depende somente de t, e já que nós sabemos que t é igual a 0, substituindo aqui vamos descobrir um valor constante. E então a única incógnita que está aqui nesta equação d de 0 igual a 1 mais mp é o próprio mp, é o comprimento da biela. Então vamos descobrir quanto é que vale d de 0 e vamos isolar mp. d de 0 é igual a cosseno de 0. Ok? Reparem na função que está aqui em baixo. Ok? Esta função aqui. Portanto, cosseno de 0 mais... E agora temos uma raiz quadrada de 9 menos seno ao quadrado de t, sendo que t é 0. Bom, e nós sabemos que d de 0 é igual a 1 mais mp, ou seja, isto é igual a 1 mais mp. Bom, primeira coisa, cosseno de 0 é 1. Portanto, aqui fica 1. Mais seno de 0 é 0. 0 ao quadrado é 0. Portanto, esta parcela aqui é anulada, ok? Porque ela vale 0. Então fica 1 mais raiz quadrada do que sobra, ou seja, 9. E isto é igual a 1 mais mp. Percebam então agora que se temos 1 mais raiz de 9 igual a 1 mais mp, então se temos 1 mais qualquer coisa igual a 1 mais qualquer coisa, então este qualquer coisa no primeiro membro, que é o raiz de 9, tem que ser igual ao qualquer coisa no segundo membro, que é mp. Ou seja, este 1 corta com este 1 do segundo membro. Ou seja, isto significa que mp é igual a raiz de 9, mas raiz de 9 é 3. E tal como nós dissemos aqui atrás, MP é a biela, é o comprimento da biela. Então isto é equivalente a dizer que a biela mede 3. E já que D é a distância em centímetros, ok? É a distância do O ao ponto P, então esta distância aqui, apesar de ser não a distância de O a P, mas sim a biela, há de ser também em centímetros. Então, a biela mede 3 centímetros. Ou seja, a resposta correta é a B. Bom, na pergunta 7.2 é então a pergunta para utilizarmos calculadora gráfica e então eu vou passar a ler o que diz esta 7.2, ok? Então, durante os primeiros 5 segundos após o início do movimento, registou-se num certo instante t0 a distância do pistão ao ponto O, ok? Eu durante esta leitura, e vou-vos recomendar que primeiro devem ler o enunciado todo e depois começarem a apontar. Mas como eu já fiz este exercício, ok? Então, conforme eu vou lendo, eu vou apontando. Portanto, eles dizem-nos que durante os primeiros 5 segundos, após o início do movimento é em t igual a 0, registou-se num certo instante t0 a distância do pistão ao ponto O. Então já temos aqui duas informações, e uma delas é extremamente importante para o final. O que temos sim de ter em noção é que houve um determinado tempo TO que pertence ao intervalo aberto de 0 a 5. Porquê? Para que é durante os primeiros 5 segundos. Então, se é durante os primeiros 5 segundos, após o início do movimento, então, se o início do movimento é em t igual a 0, então vai de 0 a 5. Ou seja, este tempo foi gravado nos primeiros 5 segundos. Ok? É o que isto aqui representa. Depois, sabe-se que 2 segundos após esse instante, a distância do pistão ao ponto O diminuiu 25%. Então o que isso significa é que a distância após 2 segundos
é 75% da distância inicial, ou seja, da distância em TO. Daqui já se retira a equação que nós pretendemos. Então, se é 2 segundos após esse instante, portanto eu vou escrever então aqui. Agora, se é 2 segundos após esse instante, que instante? TO. Então, se o tempo é dado em segundos, então 2 segundos após TO é TO mais 2. Ok? Isto aqui representa a distância do centro O ao pistão 2 segundos após o instante TO, que pertence ao intervalo de 0 a 5. Então, eles dizem-nos que 2 segundos após esse instante, a distância do pistão ao ponto O diminuiu 25%. Então, se diminuiu 25%, daria para fazer de duas formas, ok? Vocês podiam fazer distância TO, e se diminuiu 25%, vocês poderiam subtrair 25%. 25%, fazendo isto no número decimal, é 0,25. 25 d de TO. Vocês podiam fazer isto. Isto aqui está correto. Reparem aqui, vocês podiam colocar o d de TO em evidência. D de TO em evidência. E ficava 1 menos 0,25. Contudo, eu vou já determinar esta equação automaticamente. Então reparem, se a distância do pistão ao ponto O diminuiu 25%, então significa que essa distância é 75% da distância inicial, porque diminuiu 25%, ok? Se aumentasse 25%, era 125% da distância inicial. Como diminuiu 25%, então a distância 2 segundos após o instante que nós temos aqui gravado, é igual a 75% da distância no instante TO. Ou seja, 2 segundos após o instante TO, a distância do centro ao pistão, que é dado por D de T, diminuiu 25%. Se diminuiu 25%, então é 75% de D de TO. Então, temos já aqui a equação pretendida. Depois pedem-nos para determinar, recorrendo às capacidades gráficas da calculadora, a distância em centímetros arredondada às décimas do pistão ao ponto O no instante TO, sabendo que este valor existe e é único. Então, o que eles querem saber é a distância d de TO para a qual esta condição é verdadeira. Então, se nós queremos saber quando é que estas duas equações são iguais, temos que as intersetar, ok? E é para isso que vamos utilizar a calculadora. Porque na calculadora conseguimos escrever duas funções e descobrir o ponto de interseção. Tenham sempre em atenção, e agora vou colocar aqui a vírgula, e vou escrever então esta primeira informação, que TO pertence ao intervalo aberto de 0 a 5. Portanto, isto aqui é equivalente a dizer que na função d, onde temos t, colocamos TO mais 2, ok? Mas aqui não vou colocar TO, ok? Ao fim e ao cabo, o TO, apesar de ser um valor entre 0 e 5, para nós acaba por ser ainda uma incógnita, ok? Porque nós ainda não sabemos. Então eu vou colocar t, mas eu vou dizer que o t pertence ao intervalo de 0 a 5. Portanto, isto fica, e agora vou escrever a branco, ok? Então, cosseno de t mais 2 mais a raiz quadrada de 9 menos seno ao quadrado de t mais 2 é igual, e agora 0,75, e onde está d de TO, vamos então escrever de novo a função, só que agora em t, tal como ela está aqui representada. E t pertence ao intervalo aberto de 0 a 5. Bom, colocando estas duas funções na calculadora, ou seja, o que está no primeiro membro e o que está no segundo membro, colocando isto na calculadora, e esqueci-me aqui de um parênteses, colocando isto na calculadora, vocês então vão ver, e não se esqueçam de ajustarem o x mínimo e o x máximo para 0 e 5 respectivamente. Colocando então isto na calculadora, vocês então vão descobrir que existe apenas um ponto onde estas duas se intersetam. Bom, já desenhei aqui o gráfico, vou só então escrever aqui algumas informações relevantes. O y1 é igual, em vez de estar a escrever esta expressão toda, vou dizer que é d
de t mais 2. Só que aqui não vou colocar t, vou colocar x. Já que na calculadora não podemos colocar t, ou normalmente usamos o x, então eu vou dizer que é x mais 2. E o y2 é 0,75 de d de x. Depois, o x mínimo e o x máximo tenho aqui que é 0 e 5, ok? Portanto, o x pertence ao intervalo aberto de 0 a 5 e o y pertence ao intervalo aberto, portanto, o y vai de menos 2 a 9, ok? Apesar de aqui estar um 8, esta seta chega até ao 9, portanto, de menos 2 a 9. O que é que isto significa? Bom, o x mínimo é 0, que eu coloquei na calculadora, o x máximo é 5, o y mínimo que eu coloquei na calculadora é menos 2 e o y máximo é 9. Se vocês colocarem estas informações e as funções, vocês vão chegar a um gráfico praticamente igual a este. E então, como vocês podem ver, a interseção está aqui, neste ponto que eu vou chamar então de I. Bom, arredondado às centésimas, vão ver que o valor de x é 1,63 e o valor de y é 2,08. E agora percebam, se nós interceptarmos estas duas funções e se a variável é t, e aqui na calculadora colocamos x, mas inicialmente consideramos a variável to, ou seja, este 1,63 é o nosso to. E este senhor que está aqui não é d de to. E eu já vou chegar lá, ok? Reparem que eles não nos pedem o valor de to. O que eles nos pedem é a distância do pistão ao centro em TO, ok? Reparem, eles dizem-nos determina, recorrendo às capacidades da calculadora gráfica, a distância em centímetros arredondada às décimas do pistão ao ponto O no instante TO, ok? Ou seja, isto aqui poderia ser D de TO. E em certa forma não está errado. Só que há um problema. Reparem que a equação que nós fizemos foi d de TO mais 2 igual a 0,75 de d de TO. Ou seja, nós igualamos estas duas funções. Ou seja, estas duas funções interceptam-se em TO igual a 1,63. Ou seja, esta expressão aqui não é d de TO. Esta expressão aqui é d de TO mais 1,63 aproximado, ou então 0,75 de d de 1,63. Esta expressão aqui é d de TO mais 2, e que esta expressão, por sua vez, é igual a 0,75 de d de TO. Ok? Mas o que eles nos pedem, e vou colocar aqui em cima, ok? O que eles nos pedem é o d de TO. Então como é que nós descobrimos d de TO? Eu vou pegar nesta segunda função aqui. Porquê? Porque reparem, se 2,08 é igual a 0,75 de d de TO, ou seja, 0,75 d de TO é igual a 2,08, percebam que o 0,75 pode passar a dividir. E se o 0,75 passar a dividir, ficamos com d de TO isolado. Ou seja, d de TO não é 2,08, como se calhar alguns alunos acharam que era. O que na verdade é 75% do d de TO. Então, d de TO, segundo esta equação aqui, é igual a 2,08 a dividir por 0,75. E nós fazendo essas contas, vamos chegar à conclusão que, concluindo, d de TO, e agora temos que fazer uma aproximação às décimas, ok? Eles pedem-nos o valor em centímetros arredondado às décimas. Portanto, arredondado às décimas, vocês vão ver que o valor de d de TO é 2,8 centímetros. E esta é a solução. Bom malta, este é o final do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui e tiraram algum proveito deste vídeo, não se esqueçam de deixar um like, de subscrever a minha página no YouTube, ativar as notificações para vocês terem a certeza de que quando eu lançar um vídeo, vocês não o perdem. Se vocês tiverem alguma crítica, alguma observação a fazer, ou se então ao longo do vídeo tiveram alguma dúvida,
Estão 100% à vontade para deixar um comentário. No entanto, se vocês quiserem um serviço mais personalizado, um serviço mais virado para ti, para vocês, para as vossas dúvidas, eu estou a começar um serviço de explicações num site que é chamado de SuperProf. Vocês talvez já devem ter visto qualquer coisa aí, anúncios por exemplo no Instagram. Estou a experimentar essa plataforma, quero ver como é que tudo corre, portanto, se vocês quiserem dar uma olhada, está a passar aí no vosso ecrã um bocadinho do meu anúncio. Cliquem no link na descrição para vocês irem lá ao meu anúncio. A primeira aula é 100% gratuita, não é nada vinculativo, portanto vocês não perdem nada a ir lá. Marquem uma ação comigo, vamos trocar uma ideia, trago alguma dúvida se vocês quiserem, para terem uma ideia também da forma como eu explico, ok? Contudo, esta página no YouTube é mesmo para vos dar uma ideia da forma como eu explico. E posto isto, até um próximo vídeo.